Muito boa tarde a todos. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. E vamos iniciar essa nossa reunião da nossa Subcomissão de Saúde Global com o primeiro ponto da nossa ordem do dia, que é uma audiência conjunta da Associação Portuguesa contra a Leucemia, da APIR, Associação Portuguesa de Insuficientes Renais, do GAT, Grupo de Ativistas em Tratamento, da Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas, da Associação Portuguesa de Psoríase, da Respira, da Associação Portuguesa de Pessoas com DPOC e outras doenças respiratórias crónicas, para a apresentação da estratégia Proteger a população mais vulnerável da zona, herpes zoster. Temos, a quem dou as boas-vindas, os membros da delegação que estão connosco, quer presencialmente, quer por videoconferência, o Dr. Luís Mendão, o engenheiro Jaime Lancia, Dr. José Miguel Correia, Elsa Frazão Mateus e Susana Viana. Penso que, se não me falhar nenhum dos meus registros, temos por videoconferência o Dr. José Miguel Correia e também a doutora Elsa Frazão Mateus. Dando as boas-vindas, partilhando qual é que é o método de trabalho que nós temos nestas audiências, agradecendo em nome da subcomissão o pedido de audiência que fizeram, ainda antes do início desta sessão legislativa, salvo erro em julho. Agradecer o pedido de audiência. Têm 10 minutos para fazer uma intervenção inicial. E depois passaremos a palavra a cada um dos grupos parlamentares que estão presentes. Nós fazemos rotativamente a ordem dos grupos parlamentares que faz as questões. Hoje vamos começar com o grupo parlamentar do Chega, a seguir o grupo parlamentar do PSD e a seguir o grupo parlamentar do PS. Portanto, dando mais uma vez as boas-vindas, agradecendo a vossa testemunha, o vosso trabalho com a subcomissão, dava a palavra aos nossos convidados, talvez o Dr. Luís Mendão, provavelmente, que será o primeiro, e depois eu pedia que passasse a palavra para cada um dos membros da delegação. Faz favor, tem a palavra. Então, em primeiro lugar, muito obrigado. Queria também saudar a constituição da subcomissão permanente para a saúde global. Achamos que é uma iniciativa importante e, eventualmente, poderemos começar a conhecer-nos mais vezes. Provavelmente uma das razões porque também fui escolhido para porta-voz é porque, sendo eu uma pessoa que vive com VIH e que teve diagnóstico de SIDA, tive 3 vezes herpes zoster, 2 vezes antes de ser diagnosticado e com 32 anos da primeira vez e em forma muito grave. E por isso digamos que tenho uma experiência de vivido da herpes zoster, zona, cobrão, há uma data de nomes porque é conhecido esta doença. A doença é muito incapacitante e, sobretudo nas pessoas com doença crónica agravada, e ainda mais se tiverem um problema com o sistema imunitário, que era o meu caso, porque tinham imunossupressão por VIH, as formas podem de facto ser muito comprometedoras da capacidade de funcionar e deixar sequelas e, portanto, também neste tempo em que parece que as vacinas voltaram e bem a ter um papel preponderante nas respostas em saúde e sejam na forma de vacinas que previnem a própria infecção, seja as que previnem as formas de doença grave. Penso que todos vimos o mundo parado por causa de um vírus durante quase 2 anos ou mais e ainda temos algumas sequelas disso. Também reconhecer que o Plano Nacional de Vacinação é uma coisa de que todos devemos ter orgulho. Não há donos do Plano Nacional de Vacinação, são os portugueses, as pessoas que cá vivem, mas
nós conseguimos duas coisas que começam a ser raras, que é conseguirmos cobertura vacinal que protege a todos, digamos assim, de muito alto nível, das melhores na Europa, e também conseguimos manter a não obrigatoriedade. Existe um debate pesado sobre as questões da obrigatoriedade e não obrigatoriedade, mas Portugal não precisou ainda, e espero que não venha a precisar, porque temos que convencer as pessoas, mas isso é outro debate. O que queria dizer também é que o Plano Nacional de Vacinação, neste momento, em relação a alguns planos de vacinação na Europa, tem algumas lacunas, isto é, não oferece determinadas vacinas que já estão previstas noutros planos nacionais de vacinação. Portanto, faz muito bem o seu trabalho, mas acho que deveríamos pensar de dar esse mandato neste tempo em que as vacinas voltaram a ser muitíssimo importantes para reforçarmos o Plano Nacional de Vacinação. Em relação a esta vacina, é uma vacina que os ensaios clínicos demonstraram muito poderosos, quero dizer, muito representativos, demonstraram a sua eficácia, obrigadíssimo, Jaime, eles destinam-se, do nosso ponto de vista, os dados muito robustos são, de um lado, para as pessoas com mais de 50 anos, porque à medida que o nosso sistema imunitário envelhece naturalmente, e nós também envelhecemos, a incidência de herpes zoster vai aumentando, e para pessoas que, independentemente da idade, têm determinadas condições de saúde ou de falta de saúde ou de doença que indicam que teriam uma prevalência, muitas vezes quase 14, 15, 16, 17 vezes superior àquilo que encontramos na população geral, e, portanto, era esse apelo para que houvesse, digamos, uma recomendação da Assembleia da República. A Assembleia da República não aprova as vacinas, mas mostrar esse parecer favorável a que vacinas que demonstram a sua eficácia, e esta, que é uma vacina nova, que saísse daqui com uma recomendação favorável. E termino porque é quase a última coisa que queria dizer. Nós estamos todos habituados, ainda ontem ouvimos, acho pelo menos, eu ouvi o Ministro das Finanças dizer que ia ser o primeiro ano sem cativações. Um dos problemas que acontece muitas vezes é que, se não houver uma indicação no orçamento para poder cabimentar alguma despesa que possa assistir, e que esperemos que é custificar, e disso, pelo menos eu não tenho dúvida nenhuma, que deveria haver um sinal, como por exemplo o ano passado houve para a questão da profilaxia e pré-exposição, que acabou por ser aprovada uma pequena nota no orçamento para que futura despesa, se necessária, tivesse cabimentada. E muito obrigado. Muito obrigado. Pergunto se mais algum dos intervenientes quer usar da palavra. Faz favor, faz favor. Só para realçar, porque há doentes, passa a expressão, que possam só ter o herpes zoster, mas todos os doentes que têm doenças do foro imunitário, autoimunes ou imunomediadas que sejam, têm uma série de comorbilidades associadas, e quando nos referimos a doenças que se manifestam principalmente na pele, há uma tendência para considerar que são meras condições de pele. Normalmente, todas estas doenças nunca são meras condições de pele, têm uma série de comorbilidades associadas e que muitas vezes não são tratadas como deveriam ser, e especialmente quando há situações onde se pode prevenir que alguma dessas comorbilidades, seja pelo tratamento da doença principal em si, seja por esta prevenção, como é o caso destas vacinas.
Portanto, é muito importante também terem atenção que fala-se muito em custos, em despesa, etc., mas todas estas prevenções, essencialmente as prevenções, são um fator de retorno significativo para o Sistema Nacional de Saúde. Obviamente, para os doentes que, estando bem tratados, são menos consumidores de recursos do SNS e por essa razão também não vão tantas vezes aos hospitais, não são tantas vezes internados. Portanto, há aqui mais-valias que são ganhos para a sociedade, e nomeadamente diretamente para o Sistema Nacional de Saúde. Portanto, é isso que é preciso ter atenção quando se vão, enfim, cabimentar estas despesas, que se tenha atenção o retorno que traz, não só para os doentes, mas também para a sociedade e para o próprio Sistema de Saúde, que se nós tirarmos doentes do Sistema Nacional de Saúde, estamos, de alguma maneira, a ajudar a que a reorganização seja mais fácil e que tudo aquilo que envolve esta problemática que hoje sentimos no dia-a-dia seja atenuada e para bem de todos. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro Jaime Melancia. Agradeço. Pergunto se mais algum dos participantes quer colocar alguma questão. Eu, antes de passar a palavra aos grupos parlamentares, queria só fazer uma precisão, se me pudessem só esclarecer. Eu penso que nos poderá ajudar Portanto, o processo em relação à vacina que nos referem é um processo que está a correr na Direção-Geral de Saúde. É assim, não é? E, portanto, há a apreciação técnica por parte da DGS e é assim que normalmente funciona uma introdução no Plano Nacional de Vacinação. Faz favor para o microfone. Sim. Primeiro, a empresa que tem a patente submete no Infarmed para demonstrar a eficácia, um estudo também do custo-eficácia em relação ao que são os dados nacionais, portanto ajustados à realidade nacional, e depois é deliberado na Direção-Geral de Saúde a inclusão e em que moldes de inclusão. Como sabem, há vacinas que são totalmente gratuitas e há vacinas que têm comparticipações, há vacinas que são aprovadas e são o que os ingleses chamam out of pocket, quer dizer, a gente paga por inteiro se as quiser ter. E neste caso, nós pensamos que para as indicações que de facto são esmagadoramente favoráveis em relação às pessoas com mais de 50 anos, que ela deveria ser gratuita. É aquilo que nos parece. Isso também tem um processo negocial com a empresa, em função das quantidades é possível reduções. E é nesse ponto que estamos. Portanto, ela já tem aprovação europeia, já tem deferimento de parte do Infarmed e, portanto, segue-se esta discussão com a Direção-Geral de Saúde. Muito obrigado, Sr. Doutor. Eu peço desculpa de ter feito este ponto, foi só para todos ficar... Eu não tinha percebido isso e, portanto, achei que talvez valesse a pena termos este ponto. Se estivessem, então, de acordo, íamos passar à ronda dos partidos, dos grupos parlamentares representados. Dava a palavra ao Sr. Deputado Filipe Melo, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor, Sr. Deputado, e bem-vindo aqui aos trabalhos da nossa subcomissão. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentá-lo. Cumprimento as senhoras deputadas, senhores deputados. Um cumprimento especial aos nossos convidados. Muito obrigado por terem vindo e pelos esclarecimentos ao Dr. Luís Mendão, ao Engenheiro Jaime Melancia, Dr. José Miguel Correia, Dra. Elsa Frazão Mateus e Dra. Susana Viana. Os vossos testemunhos penso que são fundamentais para nos ajudar a perceber na primeira pessoa o grave problema que temos em mãos e que nos compete também ajudar a tentar resolver da melhor maneira. É importante, se o Sr. Presidente me permite este enquadramento, dizer que Portugal é dos países da União Europeia que tem o menor número de vacinas no Plano Nacional de Vacinação. Neste momento são 13, sendo que à população adulta só estão 3. Só estão 3. E estão 3 porque tivemos este flagelo recente do Covid, porque senão eram 2, a TD e a TDPA. Portanto, tudo o resto é para as faixas etárias mais jovens. Aqui ao lado em Espanha e em França temos, por exemplo, 14. 14. Basta ver o número e a diferença que nós temos para a população adulta, para os países vizinhos, de 3 para 14. Portanto, isto diz muito sobre o que ainda nos falta percorrer
em matéria do Plano Nacional de Vacinação. Em relação à zona, à herpes zoster, são vários os nomes que se podem aqui tratar, importa dizer que também 99% dos adultos com mais de 40 anos têm ou são suscetíveis a ter esta doença, o que mais agrava o que nós temos vindo a defender sobre a sua inclusão no Plano Nacional de Vacinação. É evidente que, dizem-me assim, mas em Portugal já temos 2 vacinas que ajudam a combater este flagelo. É verdade, mas uma delas custa 180 € e a comparticipação é 0. Portanto, importa com isto dizer que os países mais evoluídos já perceberam as consequências que este tipo de doença pode trazer. Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França, Reino Unido. E estão já homologadas estas vacinas como de tratamento base. Não é algo que surja com o decorrer da evolução da doença. É um tratamento de base já de prevenção. Mas nós, como estamos muito atrasados novamente, nem sequer ainda está incluída no plano de vacinação. Aliás, há casos, e os senhores conhecerão até melhor do que eu, que são vários os médicos de vários países que já recomendaram a obrigatoriedade da toma destas vacinas com pessoas com idade superior a 40 anos. Outros defendem 50 anos, inclusive oftalmologistas dos Estados Unidos e do Canadá já vieram dizer que sem esta vacinação, problemas ao nível oftalmológico podem agravar se não houver esta vacina. Portanto, a implicação que nós temos aqui é muito maior do que uma doença de pele e tudo o que isso traz de negativo para a vida das pessoas. É importante também percebermos, e os senhores saem daqui com a ideia clara de que acredito que são todos os grupos parlamentares que estão sensíveis a esta problemática, mas é importante também referir que em maio deste ano o Grupo Parlamentar do Chega apresentou o projeto de resolução 671, que depois os convido a visitarem também, que já foi admitido em maio deste ano, mas ainda não foi discutido. Naturalmente, há dificuldades de agenda e são muitos os projetos que chegam a esta Comissão da Saúde e à Subcomissão também, naturalmente, mas em que nós recomendamos ao Governo que integre no Plano Nacional de Vacinação a vacina contra a HZ, chamamos-lhe assim para ser mais curto, numa questão de prevenção da doença. Portanto, eu acho que este será o mote que tem que ser dado para se dar a devida importância. E prova disto que o Grupo Parlamentar do Chega estava atento a esta problemática e já em maio demos entrada deste projeto. Portanto, não foi por termos agora a presença dos senhores. Isto foi admitido em maio, este projeto. E é importante que, e é um apelo que também faço aos restantes grupos parlamentares, que deixemos de lado as ideologias políticas e vetar as propostas porque vêm de determinado grupo parlamentar ou determinado partido e que possamos olhar para esta problemática como um todo e pensar nas pessoas que necessitam destas vacinas. Muito obrigado. E vou concluir, Sr. Presidente, com isto. Por isso, nada mais me resta a dizer a não ser agradecer a vossa presença, a vossa luta por este direito que devia já estar consagrado e ao qual nos associamos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Usa agora da palavra pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Lúcia Araújo e Silva. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Também um cumprimento muito especial aos membros das delegações presentes e agradecer a vossa presença e um cumprimento também aos demais presentes. E fazendo também aqui um enquadramento, todos nós subscrevemos que a vacinação é uma das maiores conquistas da medicina moderna e, portanto, uma das medidas mais importantes para a promoção da saúde pública, salvando milhões de vidas todos os anos e erradicando doenças que antes eram comuns. E Portugal tem uma larga tradição em campanhas de vacinação e demonstrou ao mundo, recentemente ainda com a Covid-19 que nós vivemos, que possui uma sociedade com maturidade, esclarecida e que confia na ciência.
40 anos depois da criação do Serviço Nacional de Saúde, Portugal reduziu drasticamente a mortalidade infantil e é um dos países do mundo com uma esperança de vida mais alta. Mas o sistema de saúde enfrenta uma população envelhecida e com mais doenças crónicas, sendo a vacinação no adulto um grande contributo para se viver com mais qualidade de vida. Relativamente ao tema da audição de hoje, sobre a infecção herpes zoster, doença habitualmente também conhecida por zona, e cujo impacto na qualidade de vida de quem dela sofre é enorme. É uma doença que, segundo pesquisas recentes, o vírus habita em 90% da população com mais de 50 anos de idade e sendo ativado pelo declínio natural do sistema imunitário, havendo ainda a necessidade de dar informação à população sobre os sinais, sintomas, tratamento, prevenção e ainda sobre as consequências da doença. É essencial que se comece também, portanto, como eu acabei de dizer, a promover a informação à população sobre os sintomas desta doença. E relativamente ao Plano Nacional de Vacinação, que foi criado há 58 anos, em Portugal, está em permanente revisão e melhoria, visando vacinar o maior número de pessoas com vacinas mais adequadas, o mais precocemente possível, de forma duradoura, promovendo a proteção individual e com uma mais-valia para a saúde pública. As alterações no Programa Nacional de Vacinação, que também se têm registado ao longo destes anos, através da introdução de novas vacinas, alterações ao esquema vacinal ou à população-alvo da vacina são feitas sob proposta da Comissão Técnica de Vacinação, criada e definida por portaria. Esta comissão é um órgão consultivo da DGS, constituída por especialistas de diversas áreas do conhecimento, que fundamentam cientificamente todas as suas propostas, submetem-nas à Direção-Geral de Saúde e que, por sua vez, a submete à tutela. As vacinas para integrar o Plano Nacional de Vacinação são selecionadas com base na epidemiologia das doenças, na evidência científica do seu impacto, na relação custo-efetividade e na sua disponibilidade no mercado. Sendo a vacinação uma ferramenta preventiva útil, pergunto aos presentes quais das recomendações que já foram feitas para a vacinação contra a zona, nomeadamente também a questão do custo-efetividade, se as vacinas disponíveis contra a zona já têm comparticipação, e também dizer-vos que estamos sensibilizados para esta questão, para esta temática da vacina contra a zona, e vamos certamente pedir para ouvirmos a DGS, também para sabermos o ponto da situação de toda esta situação da vacina. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Pedro Melo Lopes. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. É a primeira participação nesta subcomissão. Eu queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente e dar-lhe os parabéns por tão bem a estar a dirigir e a promover também junto dos stakeholders da saúde, e cumprimentar os senhores deputados pela participação que têm tido, inclusive aqui o meu companheiro que esteve também aqui na subcomissão e está, ainda hoje cá está ao meu lado, João Dias Coelho. Queria cumprimentar os nossos convidados, ou os representantes das associações doentes, o Dr. Luís Mendão, o Dr. Jaime Melancia, a Dra. Marta Campos, a Dra. Elsa Frazão e a Dra. Susana Viana, e o Dr. José Miguel Correia, e dizer-vos que a importância para nós, o Grupo Parlamentar do PSD, que estamos neste Parlamento de uma forma responsável e com motivações de um dia, a breve prazo, podermos fazer parte de uma solução governativa, interessa-nos claramente ouvir as associações doentes. E muito mais quando elas fazem aquilo que muito bem hoje aqui fizeram, no papel da consciencialização e da educação, e mesmo do awareness e do empoderamento que temos e até que nos puderam trazer, e ainda na forma como atuam às vezes enquanto advogados políticos dos doentes e promotores da inovação e do avanço científico. Esta Comissão de Saúde Global, a qual eu agora tenho a honra de poder estar também participar, pode ter aqui um papel alargado no que toca às respostas que são necessárias dar a um conjunto alargado de desafios que tem a ver com as migrações, que tem a ver com a cobertura universal, mas
não podíamos deixar de falar, e ainda bem que este é o tema de hoje, da vacinação. A vacinação, enquanto um papel fundamental na promoção da saúde pública, requer que o país tenha exatamente isso, tenha uma infraestrutura de saúde pública arrojada e forte e sólida. Aquilo que nós temos assistido e nós temos discutido isto também na Comissão de Saúde, é se o Ministério da Saúde está ou não a esvaziar algumas competências da Direção-Geral da Saúde, porque nos parece que a Direção-Geral da Saúde tem, de facto, muita competência no papel que tem tido, por exemplo, na vacinação, e nós sabemos que a vacinação permitiu-nos conquistas em termos de ganhos de mortalidade e até de ganhos para a saúde das populações muito grandes, e, portanto, no papel que a vacinação tem na prevenção das doenças, no controle das epidemias, na proteção dos grupos vulneráveis, e nós hoje temos um flagelo de acesso à urgência, e, portanto, se nós tivermos uma maior taxa de adesão e de vacinação dos nossos idosos, certamente vamos ter menor comorbilidade e menor morbilidade clínica e menores acessos, e, portanto, numa altura em que se impõe mudar o paradigma das políticas públicas e em que a aposta na promoção da saúde e na prevenção da doença tem que ser clara, e ainda hoje o Sr. Ministro das Finanças fazia a apresentação do Orçamento de Estado, e falta ali, substancialmente, uma aposta clara, com uma boa percentagem do Orçamento de Estado aplicada a esta área da promoção da saúde, apesar dos gastos estarem a crescer na saúde, e ainda hoje anunciou que desde 2015 até hoje, isto são dados de hoje, o Sr. Ministro das Finanças disse que já se gasta mais 72% no Orçamento da Saúde, mas aquilo que nós temos são uma percepção de resultados pior, e, portanto, nós temos que agradecer o papel das associações doentes, que têm esta capacidade de empoderar e de influenciar. Nós temos que fazer o nosso trabalho aqui dentro, de continuar um caminho de escrutínio, mas também de responsabilidade política, de conseguirmos que estas conquistas das vacinas, que estas conquistas da aplicação ou do desenho de políticas públicas possa acompanhar os desafios demográficos e os desafios da pressão que vai existir sobre o sistema por causa do envelhecimento da população. E se estávamos a falar do Orçamento de Estado, nós sabemos, e vocês têm os dados e nós temos os dados, se estamos a falar de vacinar, estamos a falar de economia de custos, estamos a falar de ajusante, economizarmos, de termos menos gastos. E, portanto, é importante olharmos para isto com olhos de ver, como se diz no meu norte, e, ao mesmo tempo, agradecer a quem, como as ações doentes, e a quem também, como a indústria farmacêutica, ainda ajuda no avanço na ciência e da tecnologia, porque isso é que faz movimentar todo este ecossistema da saúde. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Melo Lopes. Dou-lhe as boas-vindas à subcomissão, não o fiz no início, mas queria agradecer, perdoar-me-ão esta referência. O Sr. Deputado Pedro Melo Lopes já cá esteve mais vezes na subcomissão, não é propriamente a primeira vez que cá vem. Passava agora a palavra aos nossos convidados para poderem dar uma resposta, um comentário em relação às intervenções que foram dando portanto, pedia que sobre estas questões, nomeadamente sobre a situação em que está o processo, e nomeadamente, eu acho que também era importante todos, e permite-me fazer essa questão, como é que está o Europeia em relação a esta questão, que nos pudessem partilhar connosco alguma informação. Dizer, penso que saberão, nós no nosso plano de atividades da subcomissão temos prevista a realização de uma conferência, colóquio, sobre acesso à vacinação, precisamente. É um tema que nós temos, não temos ainda uma data absolutamente fechada para a realização desta conferência, mas penso que estas reuniões e esta informação que possam partilhar connosco, quer hoje na reunião, quer em momentos posteriores, serão sempre muito importantes para que nós possamos fundamentar melhor o nosso trabalho, que é um trabalho de legislatura, que no fim terá um relatório precisamente sobre os temas da saúde global. Faz favor, passava a palavra para darem as respostas que entendessem. Muito obrigado. Não, mais uma vez felicitar pela iniciativa do acesso à vacinação. Gostaríamos muito de seguir. Esta vacina já está disponível numa série de países europeus, aprovada e comparticipada com indicações claras.
Não vou dizer que está nos 27 Estados-membros da coisa, mas na maioria dos Estados-membros ela já está disponível e a ser utilizada. Ela tem autorização de venda em Portugal, mas enquanto não houver a decisão sobre com participação, reembolso, etc., ela será paga, como é do HPV para pessoas que não entram nas duas coortes de adolescentes, rapazes e raparigas, terá que ser paga integralmente. Portanto, julgo que sobre os dossiês de evidência da eficácia não há nenhuma dúvida. Sobre o dossiê de quanto é que custa ao Sistema Nacional de Saúde, ao Serviço Nacional de Saúde, as complicações do herpes zoster, estão na ordem dos 100 milhões, um pouco superior a 100 milhões de euros por ano de custos. Em relação ao custo-eficácia, embora eu recentemente me tenha ocupado mais das finanças do que costumava por causa da crise, devo dizer que não sou perito nas análises de custo-eficácia e cost-saving, mas há uma das coisas que, dependendo do preço unitário e do montante da despesa, coisa que é muito importante saber-se, não é? Quando se decide que deve ser para X pessoas fazer a estimação de quanto é que vai custar fazer a negociação para conseguir o melhor preço, e essas negociações os Estados têm a obrigação de as fazer, ela é claramente, por causa da sua eficácia, se o preço for razoável, é muitíssimo custo eficaz, eventualmente custo saving, portanto, que diminui custos, mais do que ser custo eficaz nesse lado. Julgo que também as duas populações-alvo são claríssimas. Eu ouvi a menção dos 40 anos, mas julgo que na Europa a maioria dos casos conhecidos aprovaram para acima de 50 anos. Se houver disponibilidade para aprovar para mais cedo, viram a dimensão da prevalência do vírus da varicela zoster na população mundial, que é aterradora, num certo sentido. E dizer ainda uma outra coisa, nós temos esse medo em relação à questão da vacinação, e penso que podia ser até uma menção não específica, não exclusiva para a questão da vacina da herpes zoster, mas de criar uma espécie de almofada, dizendo que vacinas claramente com custo-benefício, etc., que houvesse a possibilidade de poderem ser cabimentadas durante o ano de 2024, quando fossem tomadas as decisões sobre isso. E DGS é quem deve fazer esse coisa. Também ouvi aqui que Portugal tem de facto, e volto a dizer porque estou absolutamente convencido disso, um Plano Nacional de Vacinação que vai fazer 60 anos em breve, de grande capacidade, de grande impacto, e que é internacionalmente reconhecido como um dos melhores naquilo que faz, mas é verdade que tem estado muito centrado naquilo que é a grande tradição de imunizar recém-nascidos e coortes de adolescentes. E que com o envelhecimento da população e com o aumento até da investigação e da inovação em termos de prevenção para adultos, e tivemos o caso da vacina da Covid, que todos lembramos, de facto, isso começa a ser uma lacuna
em Portugal, o número de vacinas reembolsadas para adultos é em menor número do que numa grande parte dos países europeus e dos sistemas de saúde com quem nós habitualmente nos comparamos. E por isso, uma atenção quando fizerem o colóquio sobre as vacinas, desse enorme desafio que é vacinar as pessoas adultas, porque o sistema de saúde tem estado quase sempre organizado para vacinar recém-nascidos e as coortes dos adolescentes e jovens adolescentes. Portanto, era isto que tinha para dizer. Muito obrigado, Sr. Doutor. Sr. Engenheiro, faz favor. Mais uma nota que eu acho muito importante. A partir do momento em que o medicamento, enfim, está aprovado, enfim, nas autoridades europeias e principalmente quando está disponibilizado, digamos aqui, pelo Infarmed, é para estar acessível a todos. Ora, o medicamento que tem um determinado custo, vamos, se não for comparticipado, vamos estar mais uma vez a criar iniquidades no acesso à saúde, aos tratamentos. E são sempre aqueles os mais desfavorecidos, os que estão fora dos grandes centros, que com os agravamentos das suas doenças acabam por ter que recorrer aos grandes centros, a Lisboa, Porto e Coimbra, invariavelmente, porque determinadas especialidades não há nos hospitais locais ou regionais. E tudo isso são encargos para as pessoas, mas também para o próprio sistema. Portanto, há que ter em atenção também que o facto de haver um medicamento que é disponibilidade, que é exclusividade e que tem um custo que muitas das famílias, ou grande parte das famílias, não pode comparticipar, e porque são também casos de, enfim, não só acima dos 50 anos, mas além de acima dos 50 anos, são casos também de risco, que não tenham a possibilidade de ter acesso a esta prevenção de futuro agravamento das suas doenças ou ter outras doenças, como o caso do herpes zoster. Portanto, é muito importante ter atenção que são sempre aqueles que têm mais dificuldades no acesso, que são também os mais vulneráveis e os mais desfavorecidos, e isso há que ter atenção num país que quer igual para todos. Muito obrigado. Pergunto se, de parte dos nossos convidados, alguém quer fazer alguma intervenção, nomeadamente quem nos está à distância, que cumprimento mais uma vez, quer o Dr. José Miguel Correia, quer a Dra. Elsa Frazão Mateus. Pergunto se algum dos dois quer fazer algum comentário de resposta às questões que os seus deputados colocaram. Dra. Elsa Frazão Mateus, faz favor. Muito obrigada, cumprimento a todos, Sr. Presidente, Srs. Deputados, espero que me estejam a ouvir em condições. Eu apenas queria acrescentar em relação àquilo que foi dito pelos meus colegas, que a vacinação na população adulta é realmente um desafio, e além de ser um desafio, a própria DGS poderá confirmar ou não. Há uma certa dificuldade quando a vacinação é apenas recomendada, ou seja, apenas com participação e que não é a nível gratuito, há uma grande dificuldade da população mais vulnerável e a população adulta, principalmente mais idosa, com doenças crónicas e com dificuldades em termos económicos, de depois poder, mesmo assim, adquirir a vacina com participação. Queria só apenas deixar aqui esta nota, que eu acho que é importante, e novamente salientar a importância de repensarmos a vacinação da população adulta, nomeadamente das populações de risco, que é o caso das pessoas que aqui representamos hoje. Muito obrigada. Muito obrigado, Doutora. Não sei se o Dr. José Miguel Correia quer partilhar. Sim. Faz favor. Sim, já agora, Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado por esta comissão, a Subcomissão de Saúde. Esta doença, vulgarmente conhecida à zona, eu falaria um pouco mais sobre os impactos emocionais e psicológicos que sofre uma pessoa que tem esta doença. Não só pela doença em si, pelo que ela representa a nível físico. E todos nós sabemos que uma doença que afeta o nosso bem-estar, a nossa aparência,
neste mundo, neste contexto atual, é algo que psicologicamente afeta bastante um doente. No caso dos doentes renais, nós temos podemos chamar uma dupla probabilidade de desenvolver esta doença, porque a maior parte deles, se não na totalidade, são imunocomprometidos, como também basicamente os nossos colegas que estão aqui representam outras associações. E por isso, de salientar também que, segundo os últimos informes sobre o que é a doença renal crónica, em 2040 pensa-se que a doença renal crónica seja a 5ª causa de morte a nível mundial. Isso significa que a probabilidade de haver desenvolvimentos da herpes zoster em doentes imunocomprometidos irá possivelmente aumentar. E pouco mais quero adiantar, porque os meus colegas falaram praticamente tudo, e muito bem, porque acho que uma boa prevenção faz com que ganhe o Serviço Nacional de Saúde, ganhe principalmente os doentes, que é o foco principal, e possam ter uma melhor qualidade de vida. E muito obrigado. Muito obrigado, agradeço também. Eu penso que estamos em condições de, mais uma vez, agradecer a vossa presença, o vosso contributo, pedindo que, ao longo do tempo de funcionamento e nesta legislatura desta subcomissão, continuem a partilhar com a subcomissão o que entendam que é necessário e que é importante para o nosso trabalho. Agradecendo, eu penso que os grupos parlamentares, os seus deputados, tomaram boa conta da partilha, e penso, eu diria mesmo que quando nós temos previsto aqui a presença também no nosso plano de atividades da Direção-Geral de Saúde, com certeza que teremos aqui também uma boa altura para termos e percebermos como é que é o processo de reconhecimento de vacinas em Portugal, nomeadamente para aquilo que tem a ver com os adultos. Penso que essas informações passaram e acho que todos nós ficámos com essas questões presentes, atrevo-me a dizer. Sendo assim, eu suspendi os trabalhos nós vamos continuar os nossos trabalhos aqui na nossa subcomissão, mas suspendi os trabalhos para nos despedirmos, agradecendo mais uma vez a vossa presença. Muito obrigado. Muito obrigado.